Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel do Curiosidades e hoje eu venho falar sobre os países que não são reconhecidos pela ONU. Mas antes de comentar, curte, inscreva-se, compartilhe e comente para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Então, antes de começar o vídeo, a gente também tem que entender o que é a ONU. A ONU é uma união de 193 países que estão nessa união. Mas agora, nesse vídeo, vamos falar de países que não estão nessa união. E não são reconhecidos por países que estão nessa união. Então, vamos falar sobre eles. Então, o primeiro é Taiwan, que alguns consideram, mas alguns também não consideram. Tipo, a ONU não considera um país e a ONU considera ele uma parte da China, que é a República da China. Mas voltando a falar de Taiwan, Taiwan sempre quis ser independente, mas a ONU não considera independente. E para ser um país, isso virou tipo um requisito para ser um país. Mas só que alguns países acham que ele é independente e outros não. Eu considero ele independente. Então, assim, então é questão de sim ou não. Eu não sei exatamente os países, mas só que é isso. Ele é tipo um estado da China. Mas como nesse mapa ele está dizendo que é independente, porque ele está com sua própria cor. A Palestina, agora vamos aqui. E como que vocês estão um pouquinho longe da tela, né? Vocês não conseguem se ver direito, nem eu consigo. Então, em Palestina, esses anos, né, teve um conflito com Israel. Mas eles querem ser independentes, mas não são reconhecidos pela ONU e por alguns países. Então, alguns países não consideram, e outros consideram, como Taiwan. E esse motivo de considerar e não considerar vale para todos os países do vídeo. Porque são países não reconhecidos que alguns até reconhecem, mas tem alguns países que ninguém reconhece. Mas todos os países que eu estou falando aqui não é reconhecido pela ONU. Palestina é um país que tem país que é reconhecido por alguns países, né? Mas só que, tipo, Israel não reconhece como país. Como eu falei, eles tiveram um conflito, né, nesses anos. Então, é isso, né, de Israel. Kosovo. Esse país aqui que... Não. Ele não tem nesse mapa. Então, ele não está presente nesse mapa. Por causa que eu acho que a pessoa que fez esse mapa não considera. Porque cada um considera o que acha. Mas ele fica mais ou menos pela essa região. E ele falou que declarou a independência em 2008. Mas eu acho que ele é independente. Mas ele não é reconhecido pela ONU. E muito antes, sim, quando eu tinha assim, alguns anos atrás, eu achava que ele era reconhecido. Mas só que agora eu descobri que não é reconhecido pela ONU. Por causa que mais de 100 países se conhecem ele. Mas só que
tem país que não reconhece, tipo a Sérvia, que fala que o Kosovo é dela. Aí a Albânia até que ajuda a declarar a independência dele, né? Mas só que ainda não temos assim real, mas muitos países já consideram ele um país. É assim, é Kosovo, né? Então ele falou que declarou em 2008. Agora o próximo é Saara Ocidental. O Saara, tipo um Kosovo da árvore. Porque Marrocos fala que Saara é dele, né? Mas só que não muitos países reconhecem ele como país. Então, não, nem é todos, né? Tipo, eu até que considero, mas mais ou menos, né? Por causa que em mapas ele aparece pontilhado, até em vários lugares ele não aparece como país. Então eu não sou muito da cara que ele é um país, né? Então, eu considero ele como um estado que quer ser independente, né? Então, nem é todos que consideram países e outros países. A gente tem que entender que cada um tem a sua opinião. E tem gente que briga por causa disso, mas só que a gente não pode brigar. A gente tem que concordar com as opiniões dos outros. Mas nunca pode fazer uma pessoa mudar a opinião dela. Então é esse Saara, né? Então, já estamos acabando a lista de países. Então, agora vamos para a Abcásia e Ossétia. Eles são dois países que querem ser independentes da Geórgia. Então, eles ficam permanecidos aqui na ponta da Geórgia, que é uma parte que é restrita, né? Querem ser independentes de motivos. Então, vamos para o Chipre do Norte, que não é tão longe daqui. Já é aqui no Chipre, que não aparece nesse mapa, mas é uma ilha aqui. E nessa ilha temos o Chipre, que é um país que é reconhecido por vários países. É reconhecido até pela ONU. Mas só que ele é um país que é dividido ao meio, porque o Chipre do Norte só é reconhecido pela Turquia, que fica aqui em cima. É esse país, verde água, né? Então, esse país esses dois países têm uma longa história, porque a ONU foi até colocar uma fronteira dela no meio da ilha. Aí tem duas bases do Reino Unido. Então, se você for um mapa com esse Chipre do Norte, tem já 4 elementos já. E agora vamos para o último país do vídeo de hoje, dessa semana, que é a Somaliland. A Somaliland é um país que era parte da Somália, mas só que em 1991, igual o Kosovo, ele falou que declarou a independência. Então, como o Kosovo falou que declarou a independência em 2008, Somaliland foi em 1991. Mas só que ninguém quase reconhece a independência dela. E aí, essa parte aqui do norte, eles têm até um mapa próprio, que quer ser independente da Somália. E se fosse independente, isso daqui seria uma parte da Somaliland e aqui seria a Somália.
Lá em inglês é Somaliland, mas em português do Brasil é Somalilândia, né? Então, esse é o último país do vídeo. Então, a gente acabou de terminar aqui. E então, tchau. Meu nome é Daniel, do Coreia e Danes.